Gente, bom dia, tudo bem? Nós iremos caminhando com o nosso assunto, tá bom? E a pedido, nós vamos fazer o seguinte: hoje eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá bom? De semelhança de triângulo, que é o nosso último assunto do livro 2, e nós iremos passar para o livro 3. Então, para ajudar vocês, para resolver algumas questões, para vocês não ficarem perdidos daquilo que nós já falamos, nós iremos fazer algumas questões com vocês, tá bom? Então, a página que nós iremos fazer essas questões é a página 139, tá? Então, peguem o livro 2 na página 139 e nós iremos demonstrar para vocês como é que se faz algumas questões que estão aqui nessa página 139 em diante, tá bom? Então, nós vamos só dar aqui uma luz para que vocês venham fazer as questões e entender de semelhança de triângulo. Bem, vocês viram que nós falamos sobre semelhança de polígonos e depois nós falamos de semelhança de triângulos. Na questão de semelhança de triângulo, nós vimos os casos de semelhanças e na questão dos polígonos, nós vimos duas condições para que os polígonos venham a ser semelhantes, que são essas duas condições que vocês precisam saber e não se esquecer. Se vocês não aprenderem essas duas condições, vai ficar muito difícil vocês então entender este assunto. A primeira condição que nós falamos são dos ângulos correspondentes, não é isso? Os ângulos correspondentes, respectivamente, eles precisam ser o que, gente? Congruente. E os lados correspondentes, eles precisam ser, respectivamente, proporcionais. Então, nós temos uma condição para os ângulos e outra condição para os lados. Anotem isso daí porque isso é muito importante para vocês. As duas condições, uma delas é referente aos ângulos e a outra condição é referente aos lados, tá bom? Então, os ângulos eles precisam ser iguais, correspondentes, iguais, e os lados correspondentes eles precisam ser proporcionais, beleza? E nós iremos responder aqui a questão de número 40, tá? A questão de número 40 da página 139. Ele só disse assim: calcule x e y na figura abaixo, sabendo que AB é paralelo a FG. Aí ele colocou um triângulo, não é isso? Colocou aqui um triângulo, tá? Ele colocou aqui um triângulo e eu vou desenhar esse triângulo aqui para vocês. Olha só. Ele colocou aqui esse triângulo. Ele colocou A bem aqui. Colocou B. Colocou F aqui. É muito importante vocês colocarem os vértices, tá? Para vocês não errarem que é através dele que nós vamos identificar os lados. Daqui para cá colocou X. Colocou 6. Colocou 20. Colocou 25. Colocou Y. E colocou 8. Pois bem, então esse aí está o triângulo, certo? Aí está o triângulo, com todas as suas medidas. Aí ele disse que esse lado bem aqui, gente, ó, o lado AB, ele é paralelo ao lado FG. Por que ele está dando essa informação? Nós não comentamos, porque nós deixamos para comentar justamente para resolver os exercícios. Existe a propriedade fundamental da semelhança de triângulos. Professor, o que essa propriedade fundamental ela diz? Ela diz o seguinte: se nós traçarmos um segmento de reta paralelo a qualquer lado, a qualquer um dos lados de um triângulo, e ficar determinado outro triângulo, este será semelhante ao primeiro. Então preste atenção. O que é a propriedade? Anotem aí. Propriedade fundamental da semelhança de triângulos. Se traçarmos um segmento de reta paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo, ó, estamos traçando um segmento de reta paralelo, que nós temos esse triângulo aqui, ó. Perceba que nós temos o triângulo EFG. Mais uma vez, ó. Muita atenção aqui, com muita calma. Nós temos o triângulo
F e nós temos o triângulo G. O que essa propriedade ela está dizendo? Ela está dizendo que se nós traçarmos um segmento de reta, certo? Paralelo a qualquer um dos lados. Então, perceba que nós estamos traçando um segmento de reta paralelo. Vocês já estudaram que são retas paralelas, isso aí é certo? Então, perceba que esse segmento de reta, gente, ó, ele está sendo paralelo a qual lado? FG. Só que a propriedade diz que pode ser a qualquer lado. Poderia ser paralelo a esse lado bem aqui, ó, ao lado EF, e também poderia ser paralelo ao lado EG, certo? Aqui nesse caso, eu tracei esse segmento AB, ó, ele está sendo paralelo a FG. Então a propriedade diz, se traçarmos, anotem isso daí, se traçarmos um segmento de reta paralelo a qualquer um dos lados de um triângulo e ficar determinado outro triângulo, então este será semelhante ao primeiro. Este quem? O segundo triângulo que nós determinamos. O segundo triângulo, ele será semelhante ao primeiro, certo? Aí nós vamos calcular, beleza? Então, percebo que essa propriedade é que nós vamos aplicar nessa questão 40 aqui. Toda vez que vocês tiverem um triângulo e tiverem um segmento de reta paralelo a qualquer um dos lados e formar outro triângulo, aquele outro triângulo que você formou, no caso o segundo, que no caso aqui é o triângulo EAB. Então, percebendo dois triângulos aqui, nós temos, olha só, gente, nós temos o triângulo EFG e nós temos também um triângulo EAB. Então, esse triângulo EAB, ele é semelhante ao triângulo EFG, entenderam? Então, se nós formos falar em termos de semelhança, ó, o triângulo EAB, ó, ele é semelhante ao triângulo EFG. Olha só isso, ele é semelhante. Se ele é semelhante, então dá para a gente calcular o valor de x e de y aí como ele quer, certo? Como é que eu vou fazer, professor? Não precisa verificar os ângulos, porque eu já estou dizendo que ele é semelhante, ó. Ok? Eu já estou dizendo, através da propriedade fundamental, que ele já é semelhante. Você vai fazer o quê? Você simplesmente vai calcular os lados proporcionais dos dois triângulos, porque eles vão gerar lados proporcionais. Por exemplo, se eu fosse dividir, ó, eu vou dividir aqui para me ajudar vocês. Como assim, professor? Eu vou pegar os dois triângulos e separar eles. Eu vou separar eles. E assim, o que vai acontecer? Nós vamos calcular o valor de x e y. Então, observe primeiro o triângulo bem aqui, ó, EAB. Eu vou separar os dois triângulos só para vocês verem em termos dos lados proporcionais. Eu tenho um lado EAB aqui, ó. E eu tenho outro triângulo maior, não foi? Eu tenho um triângulo EFG. Então, vamos lá, ó. Quem é o lado EA. Vocês estão percebendo que é x, então vocês colocam x aqui, ó. Quem é o lado AB, ó? Vocês estão percebendo que é 25, então vocês vão colocar 25. E quem é o lado EB aqui, ó, é 20. Pronto, eu já coloquei os três lados do triângulo EAB. Agora eu vou colocar dos outros três lados. Gente, quem é o lado EF? Percebam que o lado EF, essa medida daqui para cá todinho, ó. Ó, é daqui para cá todinho. Daqui para cá é x e daqui para cá o restinho é 6. Então, quanto que vale essa medida todinho? Professor, vale x mais 6, certo? Por que x mais 6? Gente, porque x é só de daqui para cá. E daqui para cá é 6. Nós estamos calculando o lado EF, então é x mais 6. Quando é que vale o lado EG? Olha só, o lado EB vale 20. E o lado BG vale 8, mas nós estamos calculando o lado EG, ou seja, daqui para cá, você vai somar 20 mais 8, que vai ser quanto? 28. E por último, o lado FG é o lado Y. Olha aí, ó. Agora, como eles são semelhantes, eles vão ser o quê? Os lados vão ser proporcionais. Então, esse lado respectivamente com esse lado respectivamente com esse e esse lado respectivamente com esse, entenderam? Então vamos fazer
Vamos fazer. Então, como é que vai ficar, professor? O lado EA, ó. O lado EA, ele tem que ser proporcional a que lado, gente? Ao lado EF. Assim como o lado EB tem que ser proporcional, o lado EB tem que ser proporcional ao lado EG. Certo? Aqui já dá para formar a primeira proporção. E o lado AB, ele também vai ser proporcional ao lado FG. Pronto, ó. Mas só que nós vamos pegar primeiro esses dois, ó. Quem é o lado EA? Vale X. Quem é o lado EF? É X mais 6, professor. Então nós vamos colocar aqui, ó. X mais 6. Quem é o lado, professor? EB, 20. E quem é o lado EG, 28. Olha aí, ó. Você ainda pode simplificar essa fração aqui, ó. Tá? Você pode simplificar ela. Nós vamos simplificar ela tudo por quanto, professor? Tudo por 4. Não é isso? Vamos simplificar aqui tudo por 4. Essa fração aqui, ó. Tá? Essa razão nós podemos simplificar. Que vai dar 5, né? Porque 4 vezes 5 é 20, sobre 7. Então, é a mesma coisa de você fazer bem, que eu vou trazer bem aqui para cá, ó, para a gente resolver. Então, vai ficar quanto? Ó, x sobre x mais 6, que é igual a 5 sobre 4. Professor, não era 20 sobre 28 bem aqui, ó? Eu simplifiquei nessa fração e cheguei nessa, gente, que corresponde a 5 sobre 7. Eu poderia deixar assim? Poderia. Aí você vai fazer, ó, produto dos meios é igual a produto dos extremos. Quem é o produto dos meios? 5 que multiplica x mais 6. É igual a produto dos extremos, que vai dar 7x, certo? Aí 5 vezes x, ó, dá 5x. 5 vezes 6 dá mais 30, que é igual a 7x. Como o 7x aqui tá o maior, eu vou só inverter sem trocar o sinal, ó. Porque esse aqui tá maior. Então, 7x é igual a 5x mais 30. Olha aí, ó. 5x mais 30. Eu só inverti aqui, gente. Eu quero chamar a atenção de vocês, como eu sempre fiz nas turmas anteriores com vocês. Eu não troquei ainda o sinal, eu só inverti. Por quê? Se eu estou dizendo, ó, que A é igual a B, é porque B é igual a A, ó. Eu só fiz isso daqui, ó. Aqui, tá? Agora sim, ó, eu vou trazer para o primeiro membro esse 5x. Então, quanto é que vai ficar? 7x menos 5x, que é igual a quanto? A 30. Olha aí, ó. 7 tira 5, fica 2x, que é igual a 30. Então, x vai ser 30 dividido por 2, que x vai ser quanto, gente? Que x vai ser 15. Então, o valor de x, ó, pessoal, é 15. Entenderam? Não dá para resolver? Dá para resolver. Professor, como é que nós vamos agora tirar o valor de y? É simples, ó. Nós vamos agora nós pegamos essas duas, nós vamos pegar agora essas duas aqui, ó, tá? Quem é o lado EB sobre EG? Já é esse lado bem aqui, ó, tá? Já é 5 sobre 7. Já é 5 sobre 7, que é igual. Aí você vai pegar o lado AB, né? Quem é o lado AB, gente, ó? O lado AB mede 25, então 25 sobre o lado FG. Quem é o lado FG, ó? É o Y que nós estamos procurando. Aí você vai fazer produto dos meios e dos extremos. Então vai ficar 5Y, né? Igual a 7 que multiplica 25. Então a gente arma bem aqui, ó. 7 vezes 25, vai dar 5 vezes 7, dá 35, vai 3. 2 vezes 7 dá 14. 15, 16, 17. 14 com 3 dá 17. Então vai dar 175, tá? 175. Então Y vai ser 175, 175 dividido por 5, que vai dar o valor de 35. Pronto, ó, nós achamos. O valor de Y é 35 e o valor de X é 15. Entenderam? É assim que se resolve, gente. Não se esqueçam de sempre armar, ó, a proporção, tá?
entre os lados dos dois triângulos semelhantes. Você tem que fazer entre os três, respectivamente. Por que que eu sei, professor, que AB é paralelo a EF? Porque ele está respectivamente a esse lado, ó. Se você observar aqui, ó, é o lado respectivamente correspondente, ó. Então, o lado AE, ele é correspondente ao lado F, né? EF, é esse lado aqui, ó, certo? Por isso que não tem como errar. E vocês têm que aprender a montar esse esquema aí, tá certo? Então, eu vou fazer aqui mais outra questão que ainda dá tempo para vocês, tá? Eu vou fazer a questão 41, tá? Eu vou fazer a questão 41 também da página, que ainda dá tempo. Então, vamos lá correr por conta aqui da gravação. Então, observe, ó, em um triângulo ABC, ele está dizendo, ó, em um triângulo, né, ABC, nós temos em um triângulo ABC, nós temos que R pertence a B e S pertence a C. Olha aí, ó. Nós temos que R pertence, ele está dizendo que R pertence a AB, ou seja, ao lado AB, e que S pertence ao lado AC. Então, com certeza aqui, R e S são extremos de um segmento. Um que está em AB e o outro que está em AC. Então, com certeza é assim, olha aí, ó. Aqui é R, que pertence a AB, e aqui é S, que pertence a C. Então, o que que acontece? E ele está dizendo que RS é paralelo a BC. Aí ele vai dizer, AB mede 25, a S mede 44. Então, a S aqui você substitui, ó, mede 44. E a AB, que é o total, ele disse que mede quanto? 25. Então, coloca, ó. No caso aqui é o lado total. Vamos lá, a S mede 44, RS mede 36. Então, 36 aqui, ó, RS. E BC, 45. Pronto. Aí ele calcule RB, tá? Calcule RB, SC e AC, entenderam? Então ele quer para calcular RB, vamos deixar aqui, ó, ele quer para calcular esse lado, RB, quer para calcular SC, esse outro lado aqui, e quer para calcular AC, ou seja, ele quer para calcular o lado total, beleza? Então nós vamos dizer, tá? A gente não sabe quanto é a R, nós vamos também calcular. Então, como é que vai ficar, professor? Se a gente separar aqui não dá por conta do tempo, nós só vamos armar aqui a proporção, beleza? Então, percebam que eu vou dizer que esse lado aqui, ó, é X, tá? Pra gente poder calcular esse e depois calcular esse outro lado. Então, esse X aqui, gente, ó, fazendo já direto, ele vai estar para o maior lado, que é 25, tá? Assim como 36, que é a base do menor, vai estar para a base do maior, que é 45. Se você simplificar 36, tá? Se você simplificar 36 e 45, você vai chegar em outra fração. Então vamos lá, você vai fazer produto dos meios e produto dos extremos. Se nós simplificarmos essa fração aqui, nós vamos encontrar 4 sobre 5, tá? Então x fica sobre 25 é igual a 4 sobre 5. Estou fazendo por conta do tempo. Então fazendo produto dos meios e dos extremos, nós vamos achar 5x, que é igual a 100. Olha aí, ó, que é igual a 100. Então x é igual a 100 dividido por 5, que é igual a 20. Pronto, nós encontramos que x é igual a 20. Professor, e como é que nós vamos encontrar os outros lados? Por exemplo, como é que nós vamos encontrar esse lado SC aqui? Eu vou dizer que é Y, tu pode dizer que é qualquer letra. E aí, professor, como é que vai ficar? Simples, tu não encontrou daqui para cá, ó, daqui para cá tu não encontrou 20? Daqui para cá, ó, nós já encontramos RB, que vale quanto? 5. Por quê? Porque AC mede 25. Tu encontrou daqui para cá 20, então daqui para cá é 5. Aí agora sim, tu vai fazer
tu já vai fazer a mesma fração. Deixa 4 sobre 5, ó, a mesma fração que já é semelhante aos dois triângulos, né? E você vai calcular. Aí 44 vai ficar sobre y mais 44, ó. Esse lado agora vai estar para o total. E você vai fazer produto dos meios e produto dos extremos. 4 que multiplica y mais 44, que é igual a 5 vezes 44. Estou fazendo um pouco rápido por conta do tempo. Então vai ficar, ó, 4 que multiplica y mais 4 vezes 44, você multiplica. 4 vezes 44, 4 vezes 4, 16 vai 1, 4 vezes 4, 16 com 17, 176, que é igual a 5 vezes 44. 4 vezes 5, 20 vai 2, 4 vezes 5, 20, 220. Então 4y, ó, é igual a 220 menos 176, certo? Então 4y vai ser igual a quanto? Você pega 220 menos 176, tá? Vai dar 4 aqui, empresta 1, aí dá 3, vai dar 44. Então y vai ser 44 dividido por 4. Y vai ser igual a 11. Então y igual a 11 e x igual a 20. Tá, gente? Qualquer dúvida, nós estamos por aqui. Nós já vamos caminhar para o livro 3. Isso aqui era só para me responder essas duas questões com vocês, tá bom? Bons estudos.